Me chamo Carla Araújo e irei falar para vocês sobre extração em fase sólida como técnica de preparo de amostras para análise de traços. Essa apresentação está sendo feita para a disciplina de técnicas cromatográficas do Instituto Federal do Maranhão. Primeiramente, para obtermos dados quantitativos e qualitativos a respeito de um ou mais componentes de uma amostra, é necessário que seja realizado um tratamento, seja essa amostra de qualquer natureza, independente de qual for o grau de sofisticação do equipamento que tenhamos disponíveis para análise. Algum tipo de tratamento antes da introdução desta amostra no equipamento precisa ser efetuado. Em química analítica, nós dispomos de um grande conjunto de técnicas e procedimentos dedicados à determinação de analitos em diferentes amostras, até aqueles que se encontram em concentrações muito baixas, como são o caso dos traços. Então, o que vem ser análise de traço? Vai ser um procedimento analítico nos quais a quantidade do analito encontra-se em concentrações muito baixas em relação aos outros componentes da matriz, em estudo. Esse tipo de análise ele pode ser feito em controle de qualidade, e quando nós desejamos, por exemplo, verificar se aquele produto está dentro das conformidades desejadas. Na análises clínicas, para a determinação de alguma investigação, por exemplo, de ferro, alumínio ou de alguma proteína no sangue, na indústria de alimentos, como, por exemplo, para a investigação de pesticida, na agricultura, na ciência forense, para a investigação criminal, na indústria química, em exames antidoping, testes antidoping, e em diversas matrizes ambientais, como em outros tipos de análise. Qual o principal problema encontrado em uma análise de traço? Um dos principais problemas vai ser a concentração do analito, que ela é muito mais baixa que os outros componentes da matriz. Isso nos requer um cuidado muito maior com esse tipo de amostra, a fim de garantir que tenhamos posteriormente uma concentração do analito que ela possa ser identificada e quantificada. Nós também temos o problema em relação à contaminação proveniente de reagentes, aparatos ou do próprio ambiente laboratorial. Perda do analito por processos de adsorção, degradação ou durante as operações analíticas. Interferência dos componentes da matriz com o sistema de determinação usado, podendo conduzir a falsos valores. E dificuldade em conferir a confiabilidade ao método, devido à baixa disponibilidade de materiais de referência. Então, esses cinco principais problemas, eles estão relacionados à análise de traço. Para isso, nós temos alguns processos de preparo de amostra, e que chamamos de extração ou pré-concentração. E dentre esses processos, nós vamos ter do tipo líquido-líquido, tipo fluido pressurizado, tipo líquido sólido e por técnicas miniaturizadas. Nesta apresentação, nós vamos abordar as extrações do tipo líquido sólido, uma extração especial chamada extração em fase sólida. Na extração em fase sólida, como o próprio nome diz, a gente vai passar um líquido por um material sólido, a fim de fazer essa extração do nosso analito. Ela tem como princípio a técnica da cromatografia líquida clássica, onde nós vamos passar uma amostra líquida por um cartucho ou membrana e aprisionar o nosso analito de interesse em um pequeno volume de fase imobilizada, que é chamado de fase estacionária. Essa fase estacionária, nós temos uma infinidade de materiais que podem ser representados por essa fase, tá? E essa fase ela vai estar disposta entre dois discos de polietileno, de forma a ficar isolada, estacionada, e vamos passar um eluente ou amostra
por essa fase. Tá? As etapas envolvidas na extração, nós vamos ter inicialmente o condicionamento do cartucho, onde ele vai ativar os sítios de ligação do nosso cartucho, tá? Da nossa fase estacionária. Posteriormente, nós vamos ter a adição da amostra. Na adição da amostra, vamos passar os nossos interferentes e o analito pelo cartucho, de forma a ficarem aprisionados na fase estacionária. Posteriormente, vamos fazer a eluição dos interferentes. Essa etapa, ela não tem uma quantidade, nenhuma dessas etapas, desde o condicionamento até a eluição o condicionamento e a eluição de interferentes, ela não tem uma quantidade determinada de quantas vezes esse processo vai acontecer. Na eluição do interferente, vai depender da quantidade de interferentes e de quão limpa vai estar a minha amostra. Então, nesse caso, nessa representação, a gente passou 2 vezes, mas poderia ser 3, 4 ou só uma vez. Como eu falei, vai depender da amostra. Posteriormente, vamos fazer a eluição do analito, passando o solvente desejado que consiga retirar o analito deste cartucho. E aí, nesse caso, nós já vamos ter a chamada pré-concentração do analito. Algumas vezes esse material ele já pode ser analisado diretamente no equipamento, ou ele pode ainda requerer um tratamento, né, a fim de concentrar mais esse material. Nesta imagem, nós vamos visualizar como ocorre exemplificar, né, como pode ocorrer este processo de extração. E aqui nós vamos ter a passagem da amostra. Observa que a amostra está em diversos frascos, aqui são 6 frascos, amostras de 200 ml, que vão passar dentro de um cartucho. Normalmente esse cartucho tem de 6 a 3 ml, tá? Tem de 10, de 9, de 1 também. Vai depender do cartucho que a gente vai utilizar. E aí essa amostra vai passar pelo cartucho. Quando essa amostra passa pelo cartucho, nós vamos ter a extração do analito, que vai ficar retido no cartucho. Esse analito, lá não vai ter somente os analitos, vai ter os interferentes também. E nós vamos passar o solvente extrator. O solvente extrator, ele vai, na verdade, neste momento, extrair este material. E nós obtemos o extrato ou eluato. Esse extrato ou eluato, ele já pode ou ser diretamente analisado, vai depender em termos de concentração, se ela é detectável ou não pelo equipamento, ou ele ainda pode sofrer um tratamento. E nesse caso, nós vamos fazer a secagem do extrato com gás inerte. Esse gás normalmente é nitrogênio gasoso, ultrapuro. E aí nós concentramos mais ainda este material, obtendo o extrato concentrado. Esse extrato concentrado, posteriormente, ele é passado por uma seringa filtrado e injetado, como, por exemplo, no sistema cromatográfico. Nessas imagens, nós podemos ver como, de fato, são esse sistema, tá? E nós temos aqui um manifold manifold, essa caixinha de vidro, que dentro pode ficar esse sistema que está mostrado do lado direito da tela. Modos de operação do sistema de extração em fase sólida. Nós vamos ter o chamado concentração ou enriquecimento da amostra. Nesse caso, nós vamos concentrar o material desejado com o objetivo de passar um grande volume de amostra de forma a aprisionar somente o analito, deixando passar os solventes interferentes. Em etapa seguinte, elui-se o analito de interesse com uma pequena quantidade de solvente, de forma que o analito coletado estará mais concentrado do que na amostra original.
Após a etapa de concentração, a amostra estará em um nível de concentração apropriado para ser analisada diretamente por uma técnica analítica de interesse. Nós podemos também ter o processo chamado de clean-up ou isolamento do analito. Neste caso, o objetivo principal é isolar o analito de interesse dos interferentes da matriz. A amostra original pode ser concentrada o suficiente para a análise por uma técnica apropriada, mas os constituintes da matriz poderão interferir no processo de análise. Ou seja, em uma matriz muito complexa, deve-se isolar o componente de interesse antes da medida analítica. Temos também o processo que é o modo de operação para isolamento da matriz. Neste caso, o objetivo é reter na fase sólida os interferentes da matriz em vez do analito de interesse, que passa direto com o solvente da amostra. O analito é coletado e analisado e o cartucho eliminado. Podemos também ter como modo de operação a estocagem da amostra. Neste caso, é empregado para a análise de amostra que se encontra em um local distante do laboratório analítico. Então, os cartuchos são transportados até o ponto de coleta, onde a amostra já é passada pelos cartuchos. Em seguida, o material é transportado sob determinadas condições para que se garanta a integridade da amostra. Então, a gente faz essa operação no local e posteriormente a gente leva para o laboratório para ser analisado. Os principais mecanismos de separação, eles podem ser de adsorção, partição, troca iônica e por exclusão de tamanho. Então a gente tem diversos tipos de cartucho, cada um podendo ter esse tipo de mecanismo de separação. E aí nós temos cartuchos preenchidos com C18, temos cartuchos com modelagem molecular, de troca iônica, então tem uma infinidade e isso vai depender. A escolha do cartucho vai depender do analito de interesse. Os solventes disponíveis para extração, nós vamos ter solventes polares, poliméricos, ligados em sílica, de carbono grafitado, resinas poliméricas, de troca iônica, solventes de acesso controlado. Temos também de imunoafinidade e polímeros impressos molecularmente. E as características do material, eles vão ser de adsorver uma quantidade elevada do analito de forma reprodutível. Nós podemos também ter dissorção reversível, é desejável que seja dissorção reversível, poroso com grandes áreas superficiais, livre de impurezas lixiviáveis, estáveis em relação à matriz e aos solventes de eluição e de boa superfície de contato com a solução da amostra. As principais vantagens da extração em fase sólida vão ser relacionados à limpeza, né, o clean-up, com a seleção dos solventes adequados. Nós vamos também poder concentrar os analitos em pequena quantidade, esses analitos se encontram em pequena quantidade na amostra. São métodos mais fáceis de serem automatizados. A redução do volume de solventes é enorme em relação a, por exemplo, técnicas como extração do tipo líquido-líquido, onde na extração líquido-líquido a gente pode utilizar 50, 100 ml, aqui na extração em fase sólida a gente pode utilizar 10 ml, já é muito, a gente pode utilizar 1 ml, então isso vai depender da amostra e do tratamento, né, e do analito, mas é bem reduzido em relação às outras técnicas, principalmente líquido-líquido. Redução do tempo de análise, a gente consegue diminuir bastante esse tempo de análise, enquanto em outros tipos de extrações demoram horas, às vezes dias. Na extração em fase sólida, esse tempo ele é bastante reduzido. A gente consegue padronizar a metodologia de extração de forma eficiente. E temos também maior reprodutibilidade da análise e minimização dos problemas em relação à emulsão. Temos um tipo de extração em fase sólida especial chamado dispersão em fase sólida. O princípio da técnica
é de usar um suporte sólido, geralmente com uma fase química ligada, com uma mistura sólida ou semissólida empacotada com cartucho, facilitando o processo de extração. E quais são as funções desse suporte sólido? Ele vai agir como abrasivo da minha matriz, ele vai agir na ruptura de membranas celulares, quando a gente utiliza um tecido biológico, e ele também ajuda a amostra a empacotar na coluna. Ele é feito de forma onde a gente vai ter a amostra com a fase sólida aprisionada no cartucho. Essa fase sólida ela é pesada. Depois que pesada, a amostra é adicionada na fase sólida, misturada, né, que chama o processo de trituração. E, posteriormente, a amostra é colocada no cartucho, que previamente foi acoplado em um filtro. Posterior a este processo, nós vamos fazer a eluição, onde a amostra está entre dois filtros. A gente vai adicionar o solvente. Esse solvente, sob pressão, ele vai passar por esse material, arrastando nosso material de interesse, e recolheremos o eluato. Posteriormente, o eluato ele pode ser ou não, dependendo, novamente falando, dependendo da amostra, ele pode ser ou não secado, e aí a gente posteriormente tem um extrato, e esse extrato vai para análise instrumental, para a verificação do analito. Bem, a apresentação, espero que tenha sido bastante proveitosa, tenha agregado, né, ao trabalho de vocês, e ficamos por aqui. Até mais.